Falo? Ou não. Falo ou não? Fala você. Para de falar. Falo ou não falo? Falo. Falo ou não falo? Este podcast é produzido por Lígia Diogo Tá. Qual seria o tema desse episódio? Vamos lá. e Carol Naine. Eu achei que o episódio ia ser mais sobre sofrimento. Hoje nós vamos falar de sofrimento. É sofrimento usando a Byron Katie. Usando como referência a metodologia da Byron Katie, que é uma autora e palestrante norte-americana. Eu acho que eu começaria assim. Parte 1. A busca pela felicidade. O que acontece nesse mundo da busca pelo fim do sofrimento / pela felicidade, né? A busca pela felicidade. Só que é engraçado, porque eu sinto que tem um peso diferente. Quando você fala busca pela felicidade, parece uma coisa meio supérflua, inocente, ingênua, naive. Mais sinônimos, porque eu não sei o que é direito, mas é quase bobo, assim. A busca pela felicidade. A busca pelo fim do sofrimento é algo que tem todo um peso, né? Parecia ter começado com aquilo, mas eu estava muito triste por alguma coisa relacionada a relacionamento amoroso, estava em sofrimento. E a partir daí eu comecei essa busca, assim, de quero alívio. Eu acho que o sofrimento, de alguma maneira, ele abre a gente. É como se no sofrimento fosse algo de doloroso, mas ao mesmo tempo algo de potencialmente libertador. Mais do que a Byron, eu comecei a aprender com ela a ouvir o meu sofrimento como o meu grande mestre. Tá, então é assim. Ouvi, 2 minutos agora do episódio de novo. Eu já ouvi 2 vezes depois que eu terminei. Eu falei, cara, a Lígia vai ficar boladinha. Mas eu realmente achei... Ficar boladinha, ótimo. Assim, se você achar nessa nossa gravação agora alguns antídotos. Quando a gente gravou isso? Eu já nem sei mais quando foi. Mas eu não sei se eu deixo de assinar embaixo, assim, mas assim, de fato é bem diferente do que eu estou experimentando agora. A Byron Katie na minha vida é tipo assim, cara, eu quero dividir essa coisa tão maravilhosa que eu descobri sobre a vida. Então, é mais nesse lugar que eu falo da Byron Katie, assim. Nunca tive contato pessoal com ela. E eu acho mágico isso, assim. Eu acho tão interessante, assim, tem muitas pessoas que têm esse tipo de relação, por exemplo, com Cristo, com Buda, que leu Buda nem Cristo, nenhum dos dois nem escreveram nada, sabe? Tem algo de tão verdadeiro que se passa ali que às vezes não tem como você não se conectar, sabe? Então, uma coisa que sei lá. Parte 2. Quem é Byron Katie? Bom, quem é a Byron? 10 anos de depressão, mas sempre assim, tentando, tomando remédio, fazendo tratamento, tentando como a gente tenta, assim, né? Uhum. Mas a situação dela foi piorando. Ela morava com a família, ela tem 3 filhos, era casada, mas ela, assim, ficava dias na cama, não tomava banho, não saía do quarto. Ela fala que ela via muita TV, na verdade, ficava deitada na cama e vendo TV. E uma vez ela viu um programa que dizia... Ela era muito obesa também. E aí ela viu um programa das pessoas falando de uma clínica de reabilitação e ela falou, para emagrecimento. Ela falou, esse é o meu problema. Ela sempre estava tentando buscar, então, seja remédio, tratamento, alguma coisa para solucionar o problema dela. Ela estava buscando uma saída. Sim. E ela achou que era essa saída. Entrou numa jornada até que ela achou um lugar onde botaram ela, que era uma clínica de uma reabilitação mental, não sei o que tinha a ver com perda de peso, mas tinha a ver com questões psicológicas, psiquiátricas, eu não sei. E ela foi ficar numa casa e ela conta isso, que colocaram ela num sótão e as pessoas... Ela falou que ela não sabia, mas as pessoas tinham medo dela. Assim, que ela era uma pessoa, talvez... Ela não tem essa lembrança, mas ela achava que ela era muito tranquila e fazia o melhor que ela podia. Mas talvez ela fosse assustadora mesmo. Uhum. E aí botavam panelas de vidro na escada para que se ela saísse do quarto, elas fossem alertadas. E aí um dia ela acorda e ela fala até que ela está no chão. Ela se sentia tão pouco valorizada, tão pouco uma pessoa que merecia qualquer coisa, que ela não achava que ela merecia dormir na cama. Então ela estava dormindo no chão. E aí uma barata encostou no pé dela. E aí uma barata encostou no pé dela.
E ela fala que ela não sabe se o cérebro dela, de alguma maneira, deu uma parada nesse momento, assim, como se... E por um momento, a Byron Kate, como ela conhecia, não colou no corpo dela. Então, por um momento, ela não teve identificação. Num momento, ela esquecesse tudo que ela sabia até aquele momento. Tudo. O nome, quem era, o que era. Ela virou só uma coisa viva, que sentiu um bichinho encostar. Ela nem sabia que era um bichinho, que era uma barata. E nesse momento, ela teve a percepção de que, se ela acreditava no que ela pensava, ela sofria. E se ela não acreditasse, ela não sofria. Mas o que ela fala é que quando ela voltou, ela foi voltando aos poucos também. É como se as pessoas falassem, Byron. Aí ela falasse, Byron é eu, é isso. Ou ela foi olhar no espelho e ela percebeu que aquela era a imagem do que ela tinha. E aos poucos ela foi se reconectando. Só que ela duvidava das coisas. Então ela começou a botar em questão as coisas. E a partir daí é como se ela tivesse libertado de toda aquela história. Parte 3. Quem você seria sem a sua história? Uma das frases dela, tem várias frases incríveis, assim, que são quase portais para a felicidade. Uma das frases dela é: quem você seria sem a sua história? Porque o que ela viveu naquele momento foi 1 segundo de descanso da nossa história. Ela acredita que o que faz a gente sofrer é acreditar em uma história de sofrimento. Ela tinha 42 anos, eu acho, ou 43, quando isso aconteceu. E desde então, ela é esse ser feliz. Que é uma imagem minha, não dela, mas é como se o sofrimento não colasse nela. Então, sempre que ela tem um pensamento negativo, a gente pode dizer, mas um pensamento que cause sofrimento, é como se ela percebesse, criasse um alerta e ela questionasse o pensamento. E aí ela vê que o pensamento não é verdade. Então, ele não cola nela. Eu acho que ela tem agora 80 e poucos, ou 70 e muitos. Então, tem tipo, quase 40 anos que ela não experiencia o sofrimento. Mas ela fala, mas a vida tá aí, então tô sempre aberta. A morte de alguém, ela não sofreria com a morte de alguém? Aí, então, volta e meia ela é questionada com esse tipo de pergunta. Ela tem a história dela, a mãe dela doente, com acho que um câncer de pâncreas, ou assim, um desses cânceres severos. E aí ela larga tudo e vai ficar com a mãe. E aí ela fica com a mãe. Não tem nada para sofrer sobre isso, assim. É tipo, que bênção poder estar com a minha mãe nesse momento. Eu fico tentando... Inclusive, quando a mãe dela morre no momento que a mãe dela morre, assim, dela segurando na mão da mãe, olhando para a mãe, vendo, sabe? Mas, por exemplo, você pode sentir saudade e isso ser um sentimento sofrido. Saudade pode durar a tua vida e ela não pode doer, não precisa doer sempre, mas em algum momento ela dói, certo? A pessoa acabou de morrer. Esse sentimento essa pessoa não vejo mais amanhã, não vejo semana que vem. Isso não causa sofrimento a ela. Ela sente isso, mas isso não causa sofrimento a ela, é isso? Ela sente uma coisa diferente. Ela não acredita num tipo de pensamento que você acredita. Por exemplo, você falou, ela não vai mais ver essa pessoa. Ela questionaria essa frase. Ela fala, eu fecho os olhos e vejo ela todo dia, toda hora, o dia que eu quiser. E ela tá mais viva para mim hoje do que ela tava. Por exemplo, eu tô há meses sem ver minha mãe. E por mais que eu possa falar com ela no vídeo, às vezes eu tenho minha mãe mais próxima quando eu não estou falando com ela no vídeo, quando eu tenho uma memória dela, enfim, ela abre uma série de possibilidades para que você perceba que, no caso da mãe dela, ela fala, a morte nunca existiu, né, assim. É difícil, eu não posso falar pela Byron, entendeu? É como se eu ouço o que ela diz, eu vejo o trabalho que ela faz, mas eu não sei como é que ela sente, entendeu? Não. Mas algo que te traria sofrimento, ela observa por um ângulo que é a mesma coisa. Mas ela consegue observar aquela situação por um ângulo que não é sofrimento e é alegria. Pelo qual você consegue ver que aquilo é bom e não ruim, sabe?
por exemplo, digamos, uma discussão entre duas pessoas. Não é que você sai de você e pega a perspectiva do outro, que a gente às vezes chama isso de empatia. É como se você conseguisse sair dos dois, assim, você tivesse a perspectiva plena. Você pode ser a taça que está na cena, sabe? É exatamente assim, tem uma hora que eu falo assim, você tem a perspectiva da taça. Mas eu tô pensando agora de outra maneira, é como se fosse, eu tô numa sala aqui, né? Tipo, é como se fosse esse aparelho de som que tá aqui presente, assim, o assunto continua presente, ele existe, ele não deixa de existir na realidade, na cena, na conversa, na relação, mas ele deixa de ser uma coisa tão importante. Assim, você não troca de perspectiva, você ganha todas as perspectivas. Então, e aí a perspectiva do sofrimento, ela continua existindo, mas ela não é mais verdade absoluta. É meio isso, assim, você não nega a possibilidade da perspectiva do sofrimento. Tipo, eu nunca mais vou ver essa pessoa e isso me faz sofrer. Você abre 28 outras possibilidades e aí essa possibilidade existe, mas ela não é verdadeira absoluta. Então, mesmo quando você se identifica com a possibilidade do sofrimento, ela é mais leve, porque ela perde o poder de verdade absoluta. Parte 4. Mas e a fome, Lígia? Então, mesmo quando a gente tem algumas discussões nesse sentido, tipo, você fala, mas e a fome, Lígia? Então, mesmo que eu acredite que existe fome, é como se isso se tornasse um problema a ser investigado, mais do que um fado, assim. Mas você não acha que um problema a ser investigado, no caso da fome, sempre que a gente cai na fome, fudeu. Mas aí, ao mesmo tempo, quando entra a coisa da fome, ou entra a coisa... Aí você fica assim, pô... Mas eu não achei ruim a parte da fome, eu achei que foi sincera essa parte, não, você não achou? Não, foi tudo sincero, assim, eu não renego nada, não. Porque daí não é um problema a ser resolvido também, porque só investigado fica parecendo que a fome é uma questão psicológica, sabe? Não é só. Isso é uma coisa maravilhosa da Byron, assim, não existe o só. Assim, eu só preciso investigar. É que é a partir de. Então, você investiga antes de agir. E, normalmente, é uma coisa que aí eu posso atestar. Não em todos os problemas do mundo, não na fome, mas em vários problemas da minha vida, em várias causas de sofrimento. Uma coisa que acontece é que quando você investiga, no momento em que você investiga, você ganha energia de ação. Como se o nosso sofrimento ele estivesse segurando a nossa energia de ação. Então, quando você começa a questionar esse sofrimento e a investigar, ele vai se tornando um pouco mais leve, a energia de ação sai. Em vez de agir no sofrimento, que é uma ação cheia de bloqueios, você age com liberdade, você age... Por exemplo, eu não gosto do meu trabalho. Enquanto eu estou aqui e não gosto do meu trabalho, se você começa a questionar isso, não é necessariamente para, tipo, você tem que gostar do seu trabalho. Mas é que quando você começa a questionar isso, você potencializa, seja a mudança de trabalho, seja a mudança dentro do seu trabalho, seja sair do casamento ou ficar no casamento. Você vai ter mais liberdade para optar. E isso é quando você tem esse tempo de pensar antes de agir, porque às vezes você não tem o tempo. Aí o que você faz? Você age e se aquela ação te incomoda, você trabalha ela depois. A coisa básica da Byron Katie é que não tem nada de errado. Tudo que eu acho que tem errado em relação à realidade, ao mundo, eu tenho que investigar antes, assim. Eu sou espírita. E eu falei, eu queria uma religião mais, sabe? É culpa do diabo. A culpa é do encosto. A culpa é de quem te fez mal. Porque depois que você me apresentou essa teoria dela, só piorou essa questão. Porque fiquei com menos possibilidade ainda de culpar alguém. E tem dois lados dessa moeda, né? É a impossibilidade de culpar alguém, o que isso te traz, porque dá uma frustração muito grande a princípio, mas depois você fala, também é bom, porque eu tô aqui para fazer as minhas coisas individualmente, certo? Eu preciso me responsabilizar por elas, assim, de alguma forma. E a segunda é que você começa a apreciar a experiência, né? Porque é isso que você disse, não é que tá errado. É a experiência, é o que te é apresentado, é o que você tá vivendo, então... É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. E eu lembro muito de, sei lá, de estar falando com você no telefone, nesse mesmo lugar que eu tô, assim, sentado na mesa.
e ter um lapso de iluminação, assim, que durou um segundo. Que alguma coisa você falou assim, você só tem o presente, o que você tem aí? Olha para você. E eu olhei aqui dentro desse quarto e falei, bom, eu tenho essa escrivaninha, eu tenho esse computador, eu tenho esses livros aqui, tem água na geladeira, sabe? E em algum momento aquilo foi, caramba, eu tenho isso aqui e é o que há. Primeiro, eu achei que faltou o pessoal. A gente não falou dos nossos sofrimentos, né? A gente falou do sofrimento, a entidade sofrimento. Que era justamente o que eu sempre tentei fugir, assim, né, nas nossas conversas. O sofrimento geral, ele não é difícil trabalhar. E eu achei que faltou até naquela época que eu estava sofrendo, assim, faltou até uma admissão de sofrimento, assim, né, que compromete demais, né, você falar de coisa pessoal. Eu achei que a gente não fez nenhum tipo de referência. Acho que tem uma referência sua no começo, relacionamento, ficou um negócio assim, nunca mais voltou. Parte 5, na teoria. Toda a teoria que você está dizendo que ela propõe, que eu já compreendi, eu não consigo realmente ser isso. Mas eu sinto o alívio. Eu compreendo a teoria, mas eu não consigo aplicar, entendeu? Por exemplo, essa ideia de culpa, de alguém tem culpa, sabe? E todas as outras. Na verdade, eu falei, essa coisa de sofrimento, ela faz muito parte da gente, da nossa cultura. Então, e eu acho que, assim, geneticamente, né? Você fala, você é espírita, mas assim, eu tenho uma outra, talvez, relação com vidas passadas, muitas vezes pensando em todas as vidas que eu carrego em mim, sei lá, meus avós, bisavós, primatas antes do humano. Eu tenho tantas vidas em mim, tantos medos, tantos... E eu sei que há muitos séculos, algumas dessas ideias relacionadas ao sofrimento vêm sendo vividas na pele dessas pessoas todas em torno de mim. Existem momentos em que eu me sinto ainda bem aprisionada nesse modo de pensar. Eu me pego ainda pensando no futuro, eu me pego ainda remoendo algumas coisas do passado, algumas coisas que me seguram nesse lugar que é desconfortável, mas ao mesmo tempo é tão conhecido, sabe? É um lugar, é tão incrível, assim, que se eu falo para alguém que hoje eu tô meio tristinha, não sei o quê, cansei de ficar sozinha, a pessoa fala, é normal. Esse é o normal, sabe assim? Porque é normal. É de fato o nosso normal. O nosso normal é estar incomodado. Quando a gente não está incomodado, é o ápice. Normalmente dura esse segundo que você falou, sabe? Do tipo, por um minuto você tá bem. Dura muito pouco. Mesmo se você pensar nos dias mais felizes da sua vida, os momentos de felicidade mesmo é tipo... Porque logo depois você está pensando o que eu vou comer, onde eu vou estar, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu venho vivendo na minha vida, e isso eu posso ser testemunha, dentro desse corpo eu venho vivendo uma dissolução disso. Assim. Então, eu tenho tido mais momentos do que nunca de alívio, de tranquilidade, de paz, de leveza. Eu acho que até a palavra felicidade é pesada, mas é tipo, mesmo quando vem uma parada, é leve. Eu não sinto mais aquele peso do... Mas na sua escuta foi como que soou? Soou ingênuo? Me soou ingênuo. Engraçado, assim. Porque ele não fala diretamente de nenhum problema ou de alguma história real. Ele soa ingênuo. Ele soa paz no mundo, sabe? Ele soa tipo... E tem momentos em que eu sinto todo o peso, esqueço tudo isso e fico lá no lugar normal, onde a gente está acostumado a ficar. Mal. Ou mais ou menos mal. Mas porque é normal que a gente está acostumado, é assim que é. O sofrimento existe e ele não é necessário. Ele não é necessário, mas você consegue evitar? A Byron vai dizer, é preciso fazer o trabalho. Parte 6, o trabalho. O trabalho é um processo pelo qual você pega qualquer pensamento que te causa sofrimento, pode ser relacionado a alguém, pode não ser relacionado a alguém, pode ser relacionado ao mundo, aos políticos, pode ser relacionado ao clima, pode ser relacionado ao seu corpo. E você faz 4 perguntas a esse pensamento
E depois de fazer essas 4 perguntas, você inverte esse pensamento. São 4 perguntas. Então, assim, você tem um pensamento que te causa sofrimento. Digamos, eu tô gorda demais, eu tô magra demais. Coloca no papel. Ela fala para colocar no papel, por quê? Porque a nossa mente é uma loucura de milhares de pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, não sei o que, não sei o que lá. E se você não bota no papel, ela falou, você logo depois, você está conversando com aquele pensamento, você já está falando assim, não, mas isso não é uma bobagem. Não, mas eu, na verdade, nem acho isso. E ela fala como se esse pensamento ele fosse um presente para você, esse pensamento que te causa sofrimento, porque ele é a possibilidade de você se libertar um pouquinho. Depois você fixa ele no papel, você faz a primeira pergunta. Isso é verdade? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu tenho certeza absoluta de que isso é verdade? Ou isso é verdade absoluta? A terceira pergunta é: como eu me sinto quando eu penso que isso é verdade? O que eu sinto? O que o meu corpo sente? E a quarta pergunta é: quem ou que eu seria se eu não acreditasse nesse pensamento? Eu estou fazendo rápido, mas ela fala que o trabalho é meditação, é uma investigação meditativa, é uma meditação. Então você pode ficar horas na primeira pergunta, dias antes de passar para a segunda. Não necessariamente você vai fazer, mas é importante, você vai fazer tudo rapidinho. É importante que você dê tempo para que a resposta verdadeira venha à tona. Então, essa conta de luz está muito cara. Você usou coisas muito banais como exemplo, do tipo... a conta de luz. E acho que isso pode ficar... A pessoa vai perguntar, mas que tem a ver a conta de luz com sofrimento? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Não, porque era para dizer que era qualquer sofrimento. Isso é verdade? Primeira resposta talvez seja sim. Mas se você não tem a resposta na ponta da língua, se você não tem certeza, espera até vir a resposta. Aí faz a segunda pergunta. Eu tenho certeza absoluta de que isso é verdade. E aí você vai parar e você vai contemplar tudo que está relacionado a esse seu problema particular. E aí você vai dar a resposta. Aí você vai pensar quem eu sou e o que eu sinto, como eu me sinto, como que eu reajo, como que eu falo com as pessoas, como que o meu organismo sente, se eu tenho vontade de fumar, beber, o que eu faço quando eu penso que esse pensamento é verdade. E aí você investiga, realmente, assim, se permite investigar. Até você ir para a quarta pergunta. Quem ou o que eu seria se eu não acreditasse nisso? E o último passo, depois que você passou por tudo isso, mas tem que passar. Ela fala assim, não pode parar na primeira pergunta. Não é tipo, isso é verdade? Ah, não é verdade não. E já, tipo, vou para as inversões. Se você faz isso, você quebrou o processo, você quebrou a possibilidade dele funcionar. O trabalho é, pega o pensamento, coloca o pensamento no papel, e faz essas 4 perguntas para o pensamento e depois faz as inversões. Fora o trabalho, ela disponibiliza no site dela, e tem inclusive traduzido em português, outras formas de fazer o trabalho mais profundas. E uma delas é esse do julgue o seu próximo, o formulário do julgue o seu próximo, que é para situações mais específicas que você está chateado com alguém, ou você está frustrado com uma determinada situação, uma briga, um acontecimento, com um patrão, com a mãe, com o pai. Pode ser alguma coisa que acabou de acontecer, aconteceu hoje, aconteceu ontem, aconteceu semana passada, aconteceu há 10 anos atrás, aconteceu quando você ainda era um bebê e estava dentro da barriga. Tem esse formulário que é o que você falou, sobre quando eu estou chateado com alguém. E aí ele tem 6 perguntas. Mas em cada uma das perguntas desse formulário, a gente faz o mesmo processo, que são as 4 perguntas. Isso é verdade? Eu tenho certeza absoluta que isso é verdade. Como eu me sinto quando eu acho que isso é verdade? E quem eu seria, o que eu seria se eu não acreditasse nisso? Parte 7. How to. A Byron Katie, ela tem um how to. Ela tem um como fazer, sabe? Que muitos dos meus professores não têm. Eles falam daquilo que... Eles falam, por exemplo, dessa busca do fim do sofrimento, mas eles não te dão uma técnica para fazer a coisa funcionar. E eu acho que a Byron Katie, ela tem uma técnica. E, de novo, a gente é diferente, a gente é individual, a gente é esses 7 bilhões de universos que existem. Então, o fato da Byron Katie ser a voz que me liberta, não necessariamente ela é a voz que vai libertar todo mundo.
Mas talvez seja bom para as pessoas saber que existem vozes que têm esse poder. Então, se não é Byron Katie para você, talvez seja outra pessoa, mas eu acredito que existem vozes no mundo que estão aqui para ajudar a gente. E eu fazendo trabalho com algumas pessoas, assim, mostrando esse trabalho, eu percebi que para muita gente é muito desconfortável desconstruir verdades. Que por mais desconfortáveis que essas verdades sejam, elas estão ali há muito tempo e você está muito acostumado com ela. Então, se eu te digo que o seu problema não precisa ser um problema, não é um problema, isso é desesperador para quem viveu anos acreditando que aquilo era um problema. É tão sólido na vida da pessoa que a pessoa se sustenta um pouco naquilo também, sabe? Sei lá, uma raiva que te dá uma força de vez em quando. Às vezes você não quer se livrar dela, né? E ela trabalha com temas muito, muito pesados, como racismo, abuso sexual. Eu acho que você começou falando sobre a coisa a culpa do diabo, ou sei lá. Eu acho que tem gente que realmente acredita nisso, entendeu? A culpa é do diabo, é um trabalho que foi feito para mim. Ou isso é um karma de outra vida. Seja lá o que for que você realmente acredita, se isso te torna possível entender essa vida, essa experiência, esse sofrimento, de uma maneira, sei lá, mais leve, tudo bem. E se é tomar remédio, se é fazer terapia. Essa coisa do meu siso ficar inflamada aqui no meio da quarentena e eu ficar preocupada, o remédio é muito poderoso também, sabe? Às vezes eu também queria essa via, sabe? Tô pensando aqui se essa via não é boa. Eu sei, a gente falou disso. É isso que eu tô falando, sem julgamento nenhum com quem opta por tomar uma pílula, um remedinho todo dia e se sentir mais leve, mais feliz, assim. Quem sou eu para dizer que esse não é o caminho? Mas ao mesmo tempo, quando a dor está insuportável física e eu tenho um Tilenol na minha carteira, na minha bolsinha, eu penso, por que não? Sabe aquela coisa da liberdade que eu te falei, que quando você questiona o sofrimento, você tem liberdade para fazer o que for, inclusive tomar um remédio. Ele nos coloca em vários níveis, assim, um é esse do tipo, a possibilidade de liberdade que um remédio pode ter. Ótimo, assim, né? A gente agora está nessa época de pandemia e todo mundo investindo na ideia das vacinas e não sei o quê. E como parece libertador essa coisa de que algo pode me tirar dessa angústia. Mas, assim, é aquilo que eu tinha falado lá no início, assim, se a gente puder questionar por um segundo, aproveitar a dor por um segundo, aproveitar a pandemia por um segundo para refletir, investigar, entendeu? Assim, que bom que tem um certo delay entre a pandemia e a vacina, porque é esse tempo que a gente precisa para investigar, assim. E todo o sentido da vida, que é a grande pergunta que veio no seu momento de dor, é resolvido aí. É sério. É no momento que você se permite falar, por que eu tô sentindo essa dor, caraca? Eu viajei. Não, mas é bom isso. Cara, eu acho que foi bem ruim. Eu acho que, de novo, eu falei demais. Eu tenho que falar ressaca moral básica. Ai, ninguém merece, gente. Sempre é ressaca moral. Cara, você tem que me ajudar a falar menos. Eu tenho que te ajudar a falar menos? É. Você acabou de ouvir? Falo ou não falo? Então não vai rolar, né? O que não vai rolar? Esse episódio. Ah, Lígia. Pensei que a gente tá falando tudo isso pra você me libertar. Não tô te libertando. Eu fiquei quarta-feira passada e hoje editando ele, então ele vai andar.